Eu acho que o Brasil, né, está inserido num contexto global cada vez mais. Isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, porque uma grande parte dos investidores acha que está vivendo em um mundo isolado e que o preço da gasolina tão alto, que o preço do alimento tão alto, o preço da energia tão alto, pode ser função de erros, né, de medidas econômicas, de políticas econômicas por parte do governo atual, quando na verdade não é, né? Nós estamos passando por um processo muito forte de inflação global. Esse fenômeno não é novo, né? Esse fenômeno ele ficou muito mais intensificado a partir do momento onde a Covid explodiu. Então, naquele primeiro momento de Covid, faz 2 anos e 3 meses, né, março de 2020, o mundo todo parou. E ao parar o mundo todo, efetivamente, os funcionários não foram para a fábrica na China. Os navios não tinham o que carregar. As pessoas não estavam trabalhando nos portos. Aqueles que deveriam receber essa matéria-prima e processar nas indústrias também tinham ido para casa. Então, o mundo todo parando ao mesmo tempo, e principalmente pelo fato de que a Covid começou na Ásia, né? Grande parte da produção mundial de bens mais ligados à tecnologia hoje, ou ela está 100% sendo feita na Ásia, ou grande parte sendo feita por lá. Então, essa ruptura, né, no ponto onde todo mundo parou de produzir ao mesmo tempo, gerou aquele clássico efeito, né, de pouca oferta. Se você não tem pouca oferta, quem paga mais leva. É aí que a inflação começa. É assim que se começa a fazer uma inflação. Porque até ali, só depois, né, de 6 meses e que algumas plantas voltaram, então você tinha toda uma demanda reprimida que tinha que ser atendida. Do lado da demanda, os fabricantes, já sabendo que podiam passar por um período de novo de escassez de matéria-prima, faziam o pedido no dobro, porque ele pedia aquilo que estava faltando e já projetava 2 vezes mais. Então é um fenômeno que se retroalimentava. O mundo todo estava extremamente capitalizado. Os bancos centrais dos Estados Unidos, da Europa, jogavam dinheiro, né, de helicóptero. Deram os vouchers para as pessoas ficarem em casa, na economia mais rica do mundo, que é a economia dos Estados Unidos, em Europa também. Então as pessoas tinham poder de comprar e acabavam comprando, pagando mais caro. Então tudo isso veio, né, aumentando o preço dos produtos ao longo desses anos. E a crise pela qual a gente passou, ela foi sobretudo energética. Começou lá na China. A China tem uma matriz muito dependente do carvão, e as commodities como um todo, carvão, petróleo, passaram por um processo de inflação, né? Ficou mais caro para produzir. No começo desse ano, não bastasse, né, a gente já estar em um mundo que tinha inflações muito fora do padrão, mesmo para nós brasileiros, né, os mais antigos, que vivenciaram mais aquela época da hiperinflação na década dos anos 80 e 90, começamos a lembrar de coisas que a gente já tinha esquecido. Mas nos países como nos Estados Unidos, nunca ninguém viu uma inflação na casa de 2 dígitos. E hoje, se você olhar os Estados Unidos, nos últimos 12 meses tem mais de 10% de inflação. Então, nessa parte de inflação, grande parte da inflação que o Brasil passa hoje é uma inflação que foi importada. Importada pela questão de energia, importada pela questão da matéria-prima, né? E a guerra da Rússia só aumentou essa diferença. Porque ao invadir um país que era um dos principais celeiros mundiais, a Ucrânia e a própria Rússia, fornecendo aí fertilizantes para o mundo todo, fornecendo energia elétrica, né, através aí das usinas de termoelétricas de carvão para a Europa, tudo isso colocou ainda mais fogo na fogueira, vamos dizer assim.
né? Então o Brasil saiu na frente, viu, Bruno? Isso é muito importante dizer, o Brasil saiu na frente. Como o André bem colocou, nós começamos a fazer, o Banco Central, né, começou a fazer o processo do aumento de juros há 2 anos atrás. E a nossa Selic, que estava lá no seu mínimo em 2%, hoje já próxima a 13%. Então, a Selic está bem alta, né? Ela está aí, a gente acredita que talvez a gente tenha mais uma alta de 0,25%. A Selic pode terminar entre 13,5% e 14%, na nossa visão. É importante dizer que, olhando para frente, a gente imagina que a inflação comece a arrefecer, porque já foi dada uma série de restrições, né, de aperto monetário, e esse aperto monetário leva tempo para ele ser completamente assimilado pela economia. Então, seja através de financiamento imobiliário, que no mínimo há alguns anos atrás era um financiamento de 7%, hoje já está de volta a 14%, seja na própria Selic, seja nos juros dos empréstimos pessoais, tudo isso, principalmente para o empresário que quer desenvolver, ampliar a estrutura, criar novos empregos, criar uma fábrica, o custo do capital aumentou demais. A gente acredita que não só o Brasil, mas o mundo como um todo ainda vai passar, talvez por mais um ano, em um ambiente de uma inflação ainda alta, persistente, com os bancos centrais todos em harmonia, tendo que corrigir os exageros, eu acho que isso é importante dizer, exageros, né, que foram dados, os estímulos todos que foram dados alguns anos atrás por conta da Covid. O mundo ficou extremamente rico e com dinheiro de graça, né? Todos os países estavam com juros próximos a zero. Existe um conceito muito importante, né, na economia, que é o do juro real, que ele é diferente do juro nominal. Então hoje o juro nominal é de 13%. Quanto que está a inflação? A inflação está em 10%. Então o seu juro real, que é o juro nominal menos a inflação, é mais ou menos 3%. Olhando para frente, se eu imaginar que a inflação vai começar a cair, o meu juro real deve estar mais próximo a 6%, que é um nível extremamente confortável para você não querer tomar muita decisão, igual o André falou. Mas a gente acha que esse não é o ponto. Você sempre está olhando novas oportunidades. Então, não só lá fora como aqui, a gente acha que os juros aqui estão muito próximos já de terem chegado ao seu ponto máximo, né? E dali para frente, talvez a partir de metade do ano que vem, o Banco Central já vai ter que começar a fazer o caminho oposto, de derrubar essa taxa para algo próximo a 9%. É algo que a gente considera um nível terminal de juros adequado aqui para o Brasil. Perfeito. Pensando numa inflação de 4% a 4,5%, acomodando nessa casa, um juro real de 4% a 4,5% para nível de Brasil estaria muito bem remunerado esse capital.